Olá, eu me chamo Glenda Monção e eu faço parte da equipe 2, equipe a qual também faz parte Bárbara Magalhães Sena, Galdino Lopes, Lohane Antunes Araújo, Maria Eduarda Antunes e Mariana Antonelli. O tema do nosso seminário é o handball. Então, o intuito desse vídeo é falar um pouco sobre as principais características, regras, resumir um pouco de tudo que for relacionado a esse esporte. Dessa forma, começarei então pelo início, pela origem. Como surgiu o handball? E a resposta para essa pergunta, na verdade, é um pouco incerta, porque há quem acredite que o handball tenha surgido há muito tempo, na Grécia Antiga para ser mais exata. E há quem afirme que o handball só veio surgir no ano de 1919, a partir da ideia de um professor de educação física alemão, e que a primeira partida oficial do handball tenha acontecido no ano de 1919, na cidade de Berlim, Alemanha, e que esse então teria sido o pontapé inicial da história do handball, que a partir desse acontecimento que a ideia de jogar handball teria começado a se espalhar por todo o mundo. E quanto mais essa ideia se espalhava, mais relevância e significado o handball adquiria. Com isso, competições de nível nacional e internacional foram sendo criadas, as regras foram sendo modificadas. É preciso e necessário dizer que o handball que hoje conhecemos é muito diferente do handball do início. Desde quando criado, ele passou por uma série de modificações até chegar ao esporte que hoje conhecemos. Por exemplo, a princípio o handball era um esporte praticado apenas por mulheres. E foi só depois de um tempo que isso deixou de ser uma verdade e passou a ser um esporte praticado por todos. Ele também era jogado ao ar livre, ou seja, em gramados. E foi só depois que isso também deixou de acontecer e foi determinado que ele deveria ser jogado em quadras de salão, como hoje realmente sabemos que é jogado. Ele também era jogado por equipes compostas por 11 jogadores cada. Hoje sabemos também que não é mais assim e que se joga apenas com 7 jogadores cada equipe. Dessa forma, ficou claro que esse esporte realmente passou por uma série de mudanças até se tornar o esporte que hoje conhecemos e é jogado em mais de 180 países. Assim, sabemos então a origem do handball. Mas como esse esporte teria chegado ao nosso país? E para responder a essa pergunta, eu preciso informá-los que o handball foi criado no contexto de Primeira Guerra Mundial. E todos nós sabemos que, em decorrência da guerra, as pessoas se mudavam frequentemente dos seus países. E foi assim que esse esporte chegou em território brasileiro, através de imigrantes alemães que se mudaram para diversas regiões do nosso país e passaram a espalhar essa modalidade. No entanto, é preciso ressaltar que o esporte só teve uma maior consolidou um pouco mais no nosso país apenas no ano de 1940, que foi quando a Federação Paulista do Handball foi fundada. Hoje é preciso ressaltar que, apesar do handball já ter um certo espaço no nosso país, ele ainda, em comparação com outros esportes como o futebol e o vôlei, ainda não é muito praticado. No entanto, também é preciso dizer que, apesar disso, há diversas equipes profissionais espalhadas pelo Brasil. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre os jogos pré-desportivos do handball. E, primeiramente, eu vou inteirar você sobre do que se tratam esses jogos. E eles podem ser definidos como adaptações dos jogos tradicionais para o desenvolvimento das habilidades físicas e sociais dos participantes envolvidos. E por isso, eles também são muito utilizados na inicialização de práticas esportivas, porque eles desenvolvem essas habilidades básicas que são necessárias para a prática desses esportes. E diferente dos jogos esportivos, eles são mais utilizados como uma forma recreativa e por isso eles apresentam uma grande flexibilidade de regras, participantes, duração, entre outras coisas. E hoje, para exemplificar melhor o que são esses jogos pré-desportivos do handball, nós trouxemos aqui duas brincadeiras. A primeira, ela é bem conhecida, inclusive nós já brincamos dela em classe, que é a queimada. Para a prática da queimada, é necessária uma bola de handball e algo para demarcação
dos campos. E a finalidade desse jogo é que os dois times tentem acertar a bola um no outro até que todos os integrantes sejam queimados. E no final vai ganhar aquele que tiver mais integrantes. E com isso, nós vamos estar exercitando a lateralidade, o equilíbrio, a noção de espaço, os passes, a recepção e entre outras coisas. E nós temos também o derrube à torre. Para a prática do derrube à torre, é necessário uma mesa, um cone, um giz e uma bola de handebol. O cone irá ser colocado sobre a mesa e com o giz irá ser demarcada uma área grande o suficiente para que tenha deslocamento dentro dela. E uma criança dos jogadores irá ser selecionada para fazer a defesa desse cone, enquanto todos os outros jogadores vão tentar derrubar ele com a bola. Caso alguém jogue a bola e a pessoa que estiver dentro do círculo consiga pegar ela, essas pessoas irão trocar de lugar e o jogo vai seguindo assim até que os participantes queiram parar. E com isso, nós iremos trabalhar a coordenação motora, a organização, a atenção, o equilíbrio, a lateralidade, os passes, as recepções, os arremessos e a interceptação. Com isso, percebemos que brincadeiras que podem muitas vezes serem vistas como apenas formas de entretenimento, elas trabalham muitas coisas dentro e fora das quadras. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom, meu nome é Lohane Antunes e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as regras básicas do handebol. Eu vou começar pela primeira regra, que fala um pouquinho sobre o número de jogadores e as suas organizações. No handebol, o máximo de jogadores por partida são de 14 pessoas. E como nós iremos ter 2 times, fazendo a divisão, encontraremos 7 pessoas para cada time. Bom, de acordo às posições desses jogadores, eles podem receber um certo tipo de nomenclatura. E eu consegui arrumar uma imagenzinha para que fique mais didático a explicação e que vocês compreendam melhor. Como vocês podem observar aí, nós iremos ter um goleiro, um armador central, 2 meias, que vão ser o meia direita e o meia esquerda. Os pontas também vão ser ponta direita e ponta esquerda, e a presença também de um pivô. A segunda regra fala quanto às substituições. As substituições dentro do handebol ocorrem de maneira ilimitada, ou seja, desde que o jogador que esteja atuando ele saia da quadra para que o reserva entre, o técnico é livre para fazer quantas mudanças ele preferir. A terceira regra que eu tenho para falar aqui é quanto à quadra e à areia. O handebol ele também pode ser jogado na praia, não só na quadra. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o handebol de quadra, porque senão fica muito extenso e eu acabo ocupando o tempo dos meus outros colegas de grupo. Bom, a quadra de handebol ela tem que apresentar 40 metros de comprimento por 20 de largura. E os gols, ou as balizas, né? Elas têm que apresentar 2 metros de comprimento por 3 de largura. E a quarta regra é quanto ao tempo de jogo. No handebol de quadra, nós iremos ter 2 tempos com 30 minutos cada. Ou seja, nós iremos totalizar 60 minutos de jogo. E o que separa um tempo do outro é um intervalo de 10 minutos. O handebol de areia, né, que ocorre lá na praia, ele possui 2 tempos de 10 minutos. Ou seja, nós iremos ter 20 minutos de jogo e o que separa um tempo do outro são 5 minutos de intervalo. Quanto à bola, que é utilizada nos jogos de quadra, né, nós iremos ter um peso
e um tamanho diferente para as equipes masculinas e femininas. As equipes masculinas vão contar com uma bola com 453,6 gramas e 58,4 centímetros de circunferência. E essas bolas, elas têm que ser de couro. É uma regra que elas sejam de couro. Existe uma bola específica para o handebol. A bola para o time feminino tem que apresentar 368,5 gramas e ter 58,4 centímetros de circunferência. A posse de bola, né, que vai ser aí a nossa quinta regra, ela ocorre de duas maneiras. No handebol, você pode ficar com a bola nas mãos por até 3 segundos, ou seja, você tem que passar essa bola para o próximo em até 3 segundos. E também, outra coisa super importante a ser comentada é que o número máximo de passos a ser dados são de 3 passos também. A próxima regra trata um pouquinho sobre a área do goleiro. A área do goleiro, ela não pode ser invadida pelos jogadores de linha. Ou seja, se caso ela for invadida, o time que cometer isso perde a bola para o time adversário. Só que há uma exceção. Se o jogador que possivelmente invadir essa área, eles der um pulo de fora para dentro da área do goleiro e quando ele cair no chão, ele já não estar mais com a bola nas mãos, é considerado um passe válido. Se ele conseguir fazer o gol, também vai ser considerado válido. Gente, uma coisa super legal e importante a ser comentada também é que o goleiro ele pode jogar com qualquer parte do corpo dele, porque a função dele é defender. Então ele pode estar usando não só as mãos, como qualquer outra parte do corpo. Bom, a última regra a ser comentada aqui hoje é sobre as penalidades. As penalidades dentro do handebol podem ser dadas como tiro livre, tiro de 7 metros, e podem ser aplicados também alguns cartões. O tiro livre, ele é cobrado na linha pontilhada. Eu coloquei uma imagem para vocês observarem e ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. O tiro livre, ele é dado quando há aquelas faltas em geral durante o jogo. Então, são aqueles empurrões mais leves, aquelas coisas assim, bem mais levinhas, e fica pro tiro de 7 metros os empurrões, os comportamentos bem mais agressivos. E ele também é dado quando há uma clara interrupção de um jogador com outro quando ele tenta marcar um gol. Então, praticamente arrancar a bola do outro jogador é dado o tiro de 7 metros. E ele é cobrado, né, nessa linhazinha aí que vocês podem observar que está escrito tiro de 7 metros. O jogador fica aí e tenta marcar um gol. Ele fica praticamente cara a cara com o goleiro. E os cartões, eles são dados de acordo também às coisas que acontecem durante o jogo. Então, se caso o jogador receber 2 cartões amarelos, ele tem que sair da quadra durante 2 minutos. Passando esses 2 minutos, ele pode retornar à sua equipe e continuar o jogo. Se ele receber 3 cartões, já é expulsão, que equivale a um cartão vermelho. E se caso o jogador ele recebeu o cartão vermelho, como eu já disse anteriormente, ele é expulso do jogo e depois de 2 minutos entra um novo jogador em seu lugar. Bom, galera, foi isso a explicação da minha parte e eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as regras do handebol. E é isso. Obrigada. Olá, eu vou falar sobre os fundamentos técnicos do handebol. Os fundamentos técnicos do handebol podem ser utilizados no ataque ou na defesa. Os principais fundamentos são o drible, o passe, o arremesso, a finta, a empunhadura e a recepção. Primeiramente, eu vou falar sobre o fundamento da recepção.
A recepção trata-se de receber a bola. E para que ocorra uma boa recepção, é necessário que o jogador esteja com as duas mãos paralelas e ligeiramente côncavas. Também é possível que a recepção seja feita com apenas uma mão. Fundamentos do passe. O passe é um dos principais fundamentos técnicos do handebol e é o ato de lançar a bola para um jogador da mesma equipe. Os principais tipos de passes são o passe acima do ombro, que pode ser feito em trajetória reta ou parabólica. Temos o passe por detrás da cabeça, que pode ser feito em direção lateral ou diagonal. Temos o passe em pronação, que é feito segurando a bola com a palma da mão apontada para baixo e realizando um giro do punho para fora. Temos também o passe por detrás do corpo, que pode ser feito em direção lateral ou diagonal. E por último temos o passe para trás, que é feito na altura da cabeça com a extensão do punho, jogando a bola para trás do corpo. Fundamentos do drible. Fundamentos do drible é o movimento de bater a bola contra o solo com uma das mãos. E pode ser feito com o jogador parado ou em movimento. Existem dois tipos de drible, o drible alto e o drible baixo. O drible alto é usado em deslocamento em velocidade do jogador e usa-se no contra-ataque. E o drible baixo pode ser usado para proteger a bola diante do adversário. Fundamentos da empunhadura. Esse é um dos fundamentos básicos e trata-se do ato de segurar a bola com uma das mãos. O jeito correto de se fazer é segurando a bola com a palma da mão e apertando com as pontas dos dedos. Fundamentos do arremesso. Esse é um dos principais fundamentos técnicos. É através dele que se marca os gols. O arremesso é o ato de jogar a bola contra o gol de um time adversário. E os tipos de arremesso são arremesso com apoio, que é quando o jogador coloca um ou dois pés na frente antes de executar o arremesso. Tem o arremesso em suspensão, que é quando o jogador dá um salto e fica suspenso no ar no momento em que vai executar o arremesso. E tem o arremesso com queda, que é quando o jogador lança a bola e projeta uma queda. Temos também, por último, o arremesso com rolamento, que é quando o jogador lança a bola e faz um rolamento. Normalmente é o de ombro. E por último, temos o fundamento da finta, que são mudanças de direção realizadas por um jogador atacante estando em posse de bola. E esse jogador procura evitar a ação do defensor. E os principais tipos de finta são a finta de passe, a finta de arremesso e a finta de deslocamento, que pode ser para a direita ou para a esquerda. Bom dia, eu sou Bárbara e eu vou falar sobre os sistemas táticos do handebol. Primeiramente eu vou falar sobre os sistemas de ataque ou sistemas ofensivos e nele eu vou dar destaque a 3 sistemas. O primeiro é o 3x3, que ele recebe esse nome pelo posicionamento dos jogadores na linha de defesa adversária. E nele os pontas ficam avançados, o pivô infiltrado e a organização da jogada fica por conta do armador e dos meias. A vantagem desse esquema são as muitas variações que podem acontecer e resultando em oportunidades de gol. E em segundo lugar eu vou falar sobre o 4x2, que nele o armador ele se movimenta para a linha de defesa adversária e faz função de segundo pivô, enquanto os meias e os pontas que estão atacando se reposicionam para o interior da quadra como uma movimentação para compensar o espaço que o armador ocupava. Outro jogador que também pode se deslocar para fazer a função do segundo pivô é um ponta. Nesse caso, a organização de quadra também é mudada para compensar o espaço que o ponta deixou na quadra na função dele. Essa estratégia ela facilita as jogadas pelas laterais da quadra, uma vez que os jogadores
defensivos tendem a marcar 2 pivôs e, consequentemente, acabam abrindo mão da marcação nas extremidades laterais. E, por último, eu vou falar sobre o 2x4, que o 2x4 ele visa, além da colocação de 2 pivôs, a aproximação dos pontas na linha de defesa adversária, deixando apenas 2 jogadores mais afastados, responsáveis pela armação das jogadas. Nesse esquema, é interessante que o time faça uma substituição e coloque mais um armador em quadra, permitindo que a organização do ataque continue conservada. Essa tática favorece o predomínio do jogo em largura e profundidade. E mais uma coisa que a mudança repentina de posição entre os atacantes pode gerar várias situações de finalização. Agora eu vou falar sobre os sistemas defensivos, os sistemas de defesa, e nele também eu vou dar destaque a 3 sistemas. O primeiro é o 6x0, que nele são usados 5 jogadores que ficam à frente da área do tiro livre e um pivô que se posiciona próximo à área de gol. Essa forma de ataque possibilita que as jogadas realizadas pelos pontas sejam mais valorizadas e permitindo que esses atletas consigam se infiltrar com maior facilidade na área dos adversários. O segundo é o 5x1. Nesse sistema, 5 jogadores na primeira ou segunda linha de defesa, e eles ficam em uma dessas linhas e cada um tem a função de impedir que o time adversário troque passes no campo de ataque, ou que algum atleta consiga se infiltrar sobre a sua meta. O benefício desse sistema é que ele pode ser usado principalmente contra equipes que contam com bons arremessadores de 6 metros e também de meia distância, assim como um bom armador. E, por último, é o 3x2x1. E nesse sistema são montadas 3 linhas de defesa e, portanto, a primeira linha é formada pelo defensor lateral direito, esquerdo e central, próximo à área de 6 metros. A segunda é composta pelo lateral direito e esquerdo e, por fim, a última linha é formada pelo defensor avançado, que se encontra na linha de 9 metros. Um dos benefícios para que o treinador adote esse sistema é pela facilidade em realizar os contra-ataques. Foi isso a minha parte. Obrigada. O handebol, apesar de ser um dos esportes menos praticado, é um esporte que cresce e tem se tornado referência em diferentes cenários. Ele é considerado um desporto que apresenta características de forças físicas de alta intensidade e de curta duração, com ênfase nas capacidades motoras do indivíduo e de velocidade e de força, especialmente a força explosiva e a força rápida, que o esporte faz com que a pessoa sinta. O ensino dos fundamentos básicos do handebol, ele visa o processo de conscientização do indivíduo. A competição, ela também faz parte desse processo, pois ela existe na vida das pessoas, desde que orientada no sentido de promoção humana, ou seja, promover a evolução do esporte e das características dele. A procura pela prática do handebol, ela vem crescendo significativamente no mundo, como conteúdo escolar. Essa prática, ela sofreu grandes modificações e hoje ela vem sendo bem aceita pelos professores de educação física, por ser uma prática que realiza
movimentos de fácil execução e que ajudam no desenvolvimento motor das crianças. A educação física é uma prática que envolve um amplo processo de ações, sejam educacionais ou não. Ela ocorre no ambiente escolar e tem função de promover aspectos motores, psicossociais e culturais.